E se você perceber, os presos em si, eles têm todo o mesmo comportamento. Eles trabalham com a mente lá dentro. Por isso que eles são tão inteligentes para muitas coisas que eles fazem. Tanta gente que olha, às vezes, uma reportagem e fala, pô, como é que o cara fez aquilo dentro da cadeia? O cara trabalha com a mente. E ele, o dia inteiro fazendo nada. Porque tem uns que não leem, não estudam, que não conseguem. Porque é o que eu acredito. A ressocialização é isso que eu acredito. Por exemplo, não é deixar de punir. Ele tá lá, como eu falo com meus presos, você tá lá cumprindo. E você não pode passar a mão na cabeça do preso. Porque tadinho, tá passando fome. Não, ele tem que cumprir, ele tem que passar aquele apertado para poder ele dar valor àquilo que ele não teve. É isso aí. Ele tem algo da justiça para poder cumprir. Galera, a gente não tá aqui para romantizar o criminoso, não. Ele tem que cumprir o papel dele e eu tô concordando aqui com a Jéssica aqui. Então, e eu acredito nisso. Ele tem que cumprir com a pena. Igual, por exemplo, na fila, às vezes eu vejo mulheres chorando, sofrendo. Não, você não tem que sofrer. Você não tem que chorar porque o cara tá lá. Você tem que entender que ele tá lá cumprindo uma pena. Ele precisa pagar pelo que ele fez. Então, se ele tá pagando pelo que ele fez, existe a sua parcela de quê? De não ser uma pessoa codependente, que é o que leva também muitas mulheres de preso se tornarem codependentes daquele crime, dependentes emocionais também daquele homem, daquele crime, e fica naquele fluxo, naquela prisão. Então, por isso que eu creio que, como eles lá dentro têm essa... Eles têm facilidade para muitas coisas, né? Como o Vida do Preso passou aqui. Porém, o que deveria ser implantado como projeto, é o que eu particularmente penso, não só o trabalho, mas algo que trabalhe a mente, porque você vê, o preso ele é paranoico, ele é super carente, ele é poeta, ele é apaixonado, ele ama demais, ele faz promessa. Só que no fundo aquilo tudo é baseado em quê? Em emoção. Porque todos eles são manipuladores, assim. Manipuladores. É igual o viciado. A dependência química. A dependência química, o cara conta uma história pra você aqui que você chora. Você tira as tuas calças e dá pra ele. Entendeu? Só pra conseguir o objetivo final dele. Exato. E aí você acha que você consegue transformar isso com esse seu trabalho? Então, eu tenho uma experiência que eu posso compartilhar ela, que era de um que eu atendia, né? E ele frequentava também um dos nossos projetos sociais, né? Onde eu trabalho com a reabilitação de dependência química. E numa madrugada a mãe dele me ligou, era mais ou menos 3 horas da madrugada, que ele estava com a arma, né? Apontada, cheirado na cocaína e desceu do morro e tal, e estava em casa. E naquele dia não tive ninguém para caminhar comigo, para me apoiar, para estar lá junto, mas eu fui. Falei, não, é minha obrigação de estar lá. E ele me pedindo a mãe, né? Porque eu tenho que ser ela, tem que ser ela. Eu cheguei lá e consegui acalmar, encaminhar ele, olha, você precisa se entregar, tem todo um procedimento. Isso para mim foi uma vitória. Hoje ele é um dos nossos, né, meninos lá que está limpo. Eu posso te falar que está realmente transformado. Então, se você não dá a oportunidade do cara mostrar que ele tem a capacidade de mudar, porque o que as pessoas não sabem é que, como eles têm uma baixa estima e essa questão de estou já nessa vida, não tem como sair, eu não consigo sair... não tenho mais nada a perder. Por exemplo, não sei se você já pegou alguém que no pod, né? Alguém já falou sobre isso. O índice de depressão e suicídio e morte na cadeia ainda é alto. Mas não é muito falado. O cara morreu de quê? Existe um acordo hoje da mídia que não divulgar isso para que não se propague mais. Entendeu? Exato. Ô, Jéssica, eu fiz um vídeo essa semana contando uma história de um dos primeiros vídeos meus que viralizaram, né? Eu passei um processo de depressão profunda em 2012, num processo de falência. E nesse processo ali, eu não via mais solução para minha vida. Eu lembro que eu entrava no Google e eu pesquisava assim, ajuda para empresário quebrado. Juro, eu lembro como se fosse hoje, eu sentado no meu escritório, ajuda para empresário quebrado, e não tinha ninguém específico lá. E aí, alguns anos depois, no dia que eu ia fazer uma besteira, um pastor da igreja me ligou e na hora me ligou, falou assim, Fábio Gideão, eu falei, ele nem me conhecia, tinha dado um treino de jiu-jitsu dentro da igreja dele, eles tinham um projeto de jiu-jitsu dentro da igreja, eu fui dar um treino lá, para tentar aliviar minha mente. Nesse dia eles pegaram o meu contato, eu não sabia que estava dentro da igreja, ele me ligou depois, Fábio Gideão, eu falei, você deixou teu contato aqui no último treino. Aí eu falei, tudo bem? Tipo, eu tinha marcado para fazer a parada meio-dia. Era 11h40, esse cara tava me ligando. Tocou 3 vezes, na terceira que eu atendi. Aí ele falou, tá tudo bem? Aí eu falei, tá melhor do que eu mereço. Aí ele, Gideão, vou te perguntar de novo, tá tudo bem? Eu falei,
tá melhor do que eu mereço. Aí ele falou, mano, se tá bem ou não tá, eu não sei. Mas Deus me incomodou pra te ligar e orar e repreender espírito de morte. Assim, na hora. Eu tava com 8 na mesa, com as balas roller point que eu queria dar só um tiro, pronto pra fazer uma besteira. Isso na hora o cara me ligou. Por que eu tô falando isso e por que eu dou voz a pessoas como você? Porque naquele momento ninguém sabia que eu ia fazer aquilo. Porque quem vai fazer não conta pra ninguém. Exato. Entendeu? Através disso que eu conto aqui, nas minhas redes, que depois de anos, 3, 4 anos que eu me tratei, que eu comecei a gravar esse testemunho, eu tirei a arma da cabeça de mais de 100 empresários quebrados. Eu sou testemunha, né? As pessoas brigam comigo aqui no canal. Por que tu tá dando voz para um cara que se restaurou na cadeia, ele cometeu um crime? Cara, o vídeo desse cara pode salvar a vida de muita gente. Então, eu fico lisonjeado de poder contar a tua história aqui. E saber o que você está fazendo e ainda ver os frutos disso. Porque eu sei o poder da internet e quantas pessoas podem estar nesse exato momento pensando em fazer uma besteira e, através de uma palavra como essa, tirar uma arma da cabeça. Concorda comigo? Sim. Então, esse foi um dos motivos que eu te trouxe aqui. E eu acho assim que a gente tem que dar voz quantas vezes for necessário para essas pessoas, né? Contar o testemunho dessas pessoas. Eu não quero romantizar o crime, se o cara errou tem que pagar. Sim. Mas a gente tem que contar, entendeu? E eu quero te agradecer por ter vindo e te dar o parabéns aí pelo trabalho, né? Conta pra mim aí, o que você tem planejado aí para esse ano de 2024 e como tem sido, assim, a aceitação desses detentos do teu trabalho lá dentro, pra gente entender então, mais. é muito interessante, né? Porque eu tenho um projeto chamado Do Cárcere à Liberdade. Sim. Que chegou na minha mão, através de eu estar visitando na unidade, mulheres me procurando, me ajuda, você ora por mim, me dá uma palavra, porque eu estou detonada, estou mal. E aí eu fiz no ano passado, o Natal Solidário, né? Nós ali abençoamos muitas mulheres na porta do presídio, com uma lembrança, com um presente, distribuímos. E assim, eu tive uma experiência com uma moça, que não posso deixar de não falar aqui, que quando ela me viu entregando, ela tinha acabado de sair de uma visita e eu estava correndo da visita. Eu entreguei, ela falou, é para pagar? É um Pix? Eu tenho que pagar? Não, isso é verdade? E ela começou a chorar. Ela falou assim, eu não tinha ganhado nada no Natal. E você não sabe que eu juntei o mês inteiro para conseguir ver meu esposo, né? E a gente sabe que é sofredor. Aquilo para mim, eu guardei aquilo no meu coração. Eu falei, já valeu. E eu saí lá da minha cidade, Nova Friburgo, né? São quase 3h30, né? Daqui para o Rio, com as paradas. Só para isso. Né? E aí, como, né, essa questão que você me perguntou da aceitação dos presos, eles esperam que alguém acredite, porque o voltar para a sociedade é difícil. É igual eu pego um dependente químico, não é botar ele na casa de recuperação. Ali tudo é fácil, o negócio é quando ele volta para a rua. Assim é o preso. No sistema prisional, ele está guardado. O negócio é quando ele volta para a rua, porque ele está... Não sei se você sabe, provavelmente você já ouviu falar aqui, mas quem está muitos anos de cadeia é como um dependente químico, tem dificuldade de viver em outro sistema. Então, por exemplo, quando o cara fala assim, pô, eu tirei o mendigo da rua, o cara usuário de droga e o cara voltou para a rua. Não é porque ele voltou para a rua porque ele não presta. Ele voltou para a rua porque ele não sabe ver outra vida. Ele já acostumou, porque é tão interessante que eu tenho até um vídeo no meu telefone aqui, né, de um rapaz já tinha saído, um preso, e ele cozinhando no chão, assim. Aí eu, mano, levanta, a gente tem cadeira. Por quê? Muitos anos vivendo naquele sistema. Então, você pega o cara, você tem que ensinar ele praticamente o beabá de novo. E é muito interessante, porque aí veio na minha vida, né, os presos e veio também, consequentemente, essas mulheres tão destruídas, abaladas. Porque não parece, não. Tem gente que fala, olha a mulher e fala, mas ela tá lá porque ela merece, ou tá lá porque ela poderia largar. Mas muitas delas dependem daquele cara que está lá dentro. Não, muitas são